2 Reis 2, 9. E depois você mantém um pouquinho aberto, 2 Reis 2, versículo 9. Diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Amém. Deixa sua Bíblia aberta, feche só os seus olhos. Deus, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, falar em cada coração de uma forma individual e com toda a sua igreja de uma forma coletiva. Só o Senhor consegue fazer isso, Pai. Mas que ninguém, Senhor, volte da mesma forma que chegou aqui. Que o Senhor possa falar de uma forma grandiosa em cada coração. Amém? Querido, eu estava pensando no mês do rompimento, né? Eu achei bem sugestivo, bem interessante, porque o ano é o ano do quê? Ixi, meu Deus, já começou meio bravo o negócio. Temos que romper, irmãos, porque o ano é da porção dobrada, é isso ou não? Amém, né? Os irmãos, é o ano de alguma coisa aí, pastor. Temos que estar ligado, irmãos, certo? Senão passa o negócio e você viajou. É bem interessante o do rompimento. Por quê? Porque o rompimento ele é uma palavra que pode significar muita coisa, né? No caso aqui eu quero falar de interrupção, suspensão. E uma coisa que é importante é nós precisamos romper com aquela pessoa que você era em 2019. Ou você está feliz com aquela pessoa que você foi, ou você acha que precisa melhorar. A não ser que você falou: não, pastor, eu arrasei em 2019, eu acho que eu devo continuar assim, porque time que está ganhando não se mexe. Tudo bem, mas se você pensa diferente, você fala: não, eu poderia ir além, eu poderia um pouquinho mais. Então, tu tem que olhar lá atrás e falar assim: tem algumas coisas que eu preciso parar de fazer, tem algumas coisas que eu preciso fazer. Então, é necessário romper com essa pessoa que você foi, tá certo? Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente entendesse é o significado desse pedido de Eliseu, tá bom? O que significa essa porção dobrada do Espírito de Eliseu? Porque o que é importante? Nós começarmos o ano, no mês de janeiro, tirando tudo aquilo que atrapalha a gente, como diz Hebreus, né? Deixando todo o embaraço de lado, todo o pecado, tudo aquilo que atrapalha a gente, e a gente comece a correr a carreira que nos foi proposta. Bom, qual é a carreira que te foi proposta? Você sabe, você tem ideia? O que é isso, pastor? É importante, irmão, a gente não começar a caminhar sem saber para onde a gente vai, porque você vai desanimar no meio do caminho, tá? Ah, Deus não me entregou, pastor. Não te entregou o quê? Eu não sei, eu pedi alguma coisa, mas eu não recebi. Mas você não sabe nem o que pediu. É importante agora, em janeiro, a gente fazer essa reflexão. O que eu preciso largar? O que eu tenho que deixar? Se eu continuar da mesma forma, eu vou obter o quê? No máximo o que você obteve em 2019, ou pior, tá bom? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o foco de Eliseu não está, embora pareça, em ter 2 vezes mais o que Elias tinha. Por exemplo, Elias tinha 100% do ministério dele, eu quero 200. Não foi isso que Eliseu quis dizer, tá bom? E porção dobrada era uma palavra muito conhecida para os judeus. O que era porção dobrada? Era aquilo que o primogênito recebia, né? Então, o alimento do primogênito era sempre uma porção dobrada, a mais do que os outros filhos. Na herança, o que separava a porção dobrada era para o filho mais velho, era o primogênito. Então, o que acontece? Eliseu sabe, primeiro, que ele não é o único profeta. Ele sabe, Elias tinha outros profetas que aprendiam aos pés de Elias. Se você for olhar no versículo 7, está dizendo o quê? 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então, o que Eliseu está pensando aqui? Ora, Deus vai te levar, né? E a herança do seu ministério vai ser repartida entre esses profetas. E eu quero a parte maior. Está entendendo? Olha só, Eliseu está entendendo o negócio. E é interessante que há um momento em que Eliseu e todos os profetas sabem que Deus vai levar Elias.
E o conselho que vem é: Eliseu, deixa Elias em paz, porque ele vai ser levado embora. E Eliseu dizia: não, de forma nenhuma, onde esse homem for, eu vou. E aí o que acontece? Ele vai atravessar o Jordão, Elias fala para ele: fica aí que eu vou atravessar o Jordão. Não, eu vou contigo. Eliseu corria o risco de voltar a nado, mas ele foi. Só que Eliseu já tinha a promessa, ele já ia ser o profeta no lugar de Elias. Mas ele não estava contente em apenas isso. Ele sabia o que ele ia assumir. Ele falou: o quê? Eu vou assumir o lugar de Elias? O homem que enfrentou o exército, o homem que dizia: se eu sou homem de Deus que cai fogo do céu, é esse camarada que eu vou substituir? Então a coisa era grande, o negócio não era fácil. Então Eliseu já se ligou, e ele falou assim: não, eu não vou largar de Elias de jeito nenhum. E às vezes é um problema nosso, né? Porque a gente recebeu a promessa e vai para casa dormir, em vez de ficar ligado, né? E aí, na NVI, ela vai trazer uma clareza maior. Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Entendeu? Ou seja, na NTLH, ele vai dizer assim: quero receber como herança 2 vezes mais poder que os outros profetas vão receber. Eliseu ficou do lado de Elias até que Elias perguntasse para ele assim: o que você quer? E quando Eliseu soube que ele seria profeta, já fazia tempo. Porque quando Elias passou um tempo atrás e jogou a capa sobre Eliseu, Eliseu já sabia. E começou aquele momento de seguir Elias. Porém, ele entendia que precisava mais. E nós perdemos isso. Sabe quando nós perdemos isso? Quando nós ficamos adultos. Porque a criança não perde. Tem gente mais persistente do que criança. Ela consegue tudo de tanto encher a nossa paciência. Tem que ser como criança. A gente fica batendo na porta e ninguém abre. 2 batidas que você dá, você já vai embora. Né? Aí você fala: Deus não me atendeu. Deus foi, abriu a porta, você não estava mais. Já tinha ido embora. E essas crianças, é incrível. Aí eu vejo a persistência que o Léo faz. Aí ele dá uma volta. Aí, não, você acha que eu já posso fazer agora? Não, agora não. Aí dá uma volta. Ele só dá uma volta, gente. Não dá nem 1 minuto. Mas e agora? Pode ser? Meu Deus do céu. A persistência é incrível, sabe? Então isso tinha em Eliseu, né? E a gente perde isso quando a gente fica adulto. A gente não persiste mais. E muitos de nós perdemos as bênçãos de Deus porque paramos de persistir. Agora, uma coisa que é importante, irmãos, é que nenhum profeta do Antigo Testamento teve o que você tem hoje. Nenhum profeta. Eliseu, ele pediu o quê? A porção, ainda que em dobro, mas era uma porção. E o que é uma porção? É uma fração de alguma coisa, é parte de alguma coisa. Tá? Então Eliseu está dizendo assim: desse ministério que vai vir sobre todos nós aqui, eu quero o dobro, eu quero ser o principal herdeiro desse negócio aí. E aí é interessante a gente pensar, por quê? Porque por mais que Eliseu, ele foi no seu ministério semelhante ao de Elias, mas parou em Eliseu, não houve continuidade, não teve mais, diferentemente de nós. Porque quando Jesus manda os seus discípulos pela primeira vez fazer os milagres, que eles voltam alegre e felizes, Jesus se alegra e louva ao Pai. Por quê? Porque ele viu que os seus discípulos poderiam reproduzir o ministério de Cristo, por onde fosse. Por isso que cristão significa pequenos cristos. É a reprodução de Jesus. Você é isso. Ou seja, Jesus veio desfazer as obras do diabo. E adivinha quem será o instrumento para isso? Cada um de vocês que estão aqui. Sabe? Então, o que nós temos hoje? Diz a palavra de Deus em João 16:7: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Tem palavras que derrubam o pregador, né? Se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Tão fácil falar assim, né? Então, olha só, irmãos, você tinha Eliseu brigando por uma partinha do lado de Elias, e Deus dizendo aqui para nós: eu vou mandar para vocês o Consolador, meu amigo. Tu tem ideia do que é isso? O próprio Deus vai vir morar em você. Diferença? Os profetas sonhavam com isso, irmãos, desejavam isso, o que você tem. Temos hoje vivendo em nós, né,
Nenhum profeta sonhou um dia ter isso. O que Pedro diz? Quando acontece lá a visita do Espírito Santo, o que Pedro diz? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Veja só que por mais que Eliseu foi persistente, buscou, mas ficou até Eliseu, morreu nele. E o que temos hoje não morrerá nunca, continuará. Não adianta aprender, não adianta os Neros levantar, não adianta Lênin se levantar, os vários Lênin, os vários inimigos de Cristo se levantar, porque é impossível parar a igreja de Cristo. Você prende um, nasce outro ali, daqui a pouco aquele outro está pregando lá. E esse pessoal, inflamado pelo Espírito Santo de Deus, não tem medo da morte. Eles não têm medo. Alguns missionários que foram castigados, sofreram muito por pregar o Evangelho, quando soltos, receberam o conselho: não pregue mais em praça pública, porque vão te matar. E ele olhou para aquele homem e disse assim: desperdício é para o crente morrer de morte natural. E voltou a pregar e foi metralhado. Então, se você olhar, o pessoal é doido, os crentes são doidos. Não dá para compreender o crente porque ele não pode ser discernido. Porque ele anda no Espírito de Deus, e andando no Espírito de Deus ele não pode ser discernido mesmo. Não é possível prever o caminho do homem ou de uma mulher que caminham nos caminhos de Deus. Satanás não consegue prever, porque ele só conhece os caminhos dos homens, mas os de Deus ele não sabe. Você está entendendo? Então, vejamos, meus irmãos, quando Eliseu ele busca a herança de Elias, o máximo que ele consegue é uma porção. Porém, Deus, ele tinha algo maior para nós. Chegaria um tempo que Deus vai e nos dá o seu próprio filho. Primeiro nos entrega o seu próprio filho. Depois, meu irmão, ele vai e envia o seu Espírito e derrama sobre nós. Merecimento algum? Nada. O que você fez para merecer isso? Nada. Simplesmente Deus fez isso porque Ele ama o seu nome, e Ele ama você, e Ele ama cada um de uma forma que nós não vamos conseguir entender enquanto estivermos aqui. Então, sem dúvida, irmãos, não dá para mensurar o valor que o homem tem para Deus. É por isso que Satanás tenta. Às vezes, meu irmão, alguns de nós gostamos daqueles textos onde a gente não passa de um micro-organismo sem valor nenhum, uma minhoquinha. Tem gente que gosta de se apegar a isso e esquece de outros textos onde o Senhor nos coloca em lugares altos. Porque Satanás tem um interesse em que você pense que você é essa pessoazinha insignificante mesmo. Porém, quando você olha para o que Deus fez, para aquilo que Deus fez por você, no mínimo você tem que se pensar assim: o que eu devo valer para Deus? E se Ele foi capaz de se sacrificar por mim, o que mais Ele não poderia fazer? Antes de você pensar que a sua vida é insignificante, lembre-se o quanto Deus fez por você para que a tua vida tenha um valor. Custou o sangue de Deus, sabe? E dê uma oportunidade para Ele entrar na sua vida, para Ele mostrar para você o que significa ter uma vida valiosa, banhada pelo sangue de Cristo. Então voltemos à questão da porção dobrada aqui. Quando Eliseu pediu a porção dobrada para Elias, ele tinha um parâmetro, ele tinha um modelo, ele tinha um paradigma. Eu quero uma porção dobrada aqui de Elias. O que Eliseu estava pedindo para ser herdeiro? Eu quero ser herdeiro, Elias, de você. Eu quero ser o primogênito teu, porque herdeiros os outros também vão ser, mas eu quero ser um herdeiro do primogênito, eu quero ser o principal, tá certo? Agora, quando você, meu irmão, que vai entrar nesse ano da porção dobrada, que precisa romper nesse mês, não pode pegar, irmãos, apenas uma palavra, use essa palavra rompimento como um valor a você praticá-lo. O que eu preciso pegar no mês de janeiro e arrancar da minha vida? Não coloque muitas coisas na sua mente, apenas pense isso. O que eu preciso? Quais são as mochilas que eu devo jogar fora? Eu preciso abrir mão de mim agora, eu preciso romper com o que eu fui nesse ano passado.
Então, irmãos, quando você... Então, não vá para o mês que vem ainda. Fique no mês de janeiro. Porque a gente tem gente que é agoniado. Ele já quer ir para dezembro. O que eu vou viver lá em dezembro, Senhor? Meu irmão, tu nem viveu agora. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Aproveite esse momento agora. O que Deus tem para você agora. Tá certo? Porém, quando você fala sobre porção dobrada, do que você está falando? O que você quer nesse ano de 2020? Ah, pastor, eu quero ser herdeiro de Deus, porque tem aquelas respostas de crente. Eu quero ser herdeiro de Deus. Parece até santo essas respostas, né? Agora, você não é herdeiro de Deus? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 8,17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso você já o é. Não adianta, não precisa você subir no monte para ser herdeiro. Jesus já conquistou esse direito para você. Você já o é herdeiro, tá certo? Então você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Pastor, o que eu vou ganhar? Quando você chegar no céu, você vai ver. Não dá para explicar, não tem palavras humanas para dizer o que nos aguarda, o que nos espera lá. Ah, pastor, eu quero a porção dobrada do Espírito Santo. E o que significa isso, irmão? O que é que eu quero chamar a sua atenção? Para que você viva esse ano com clareza de entendimento, sabendo exatamente o que você quer. E outra coisa, você aqui, não precisa levantar a mão, você sabe o que Deus quer de você? Você sabe por que você está aqui? Você sabe qual é a missão de Deus pessoal para ti? Você sabe? Não precisa levantar a mão. Se você não sabe, se nós não sabemos, nós temos que entrar na presença de Deus e só sair dela quando Ele responder. Não deixa Deus descansar enquanto Ele não disser para você o que Ele quer de você. Porque você vai saber exatamente para onde vai e o que vai fazer. Então, se você orar agora, meu irmão, e pedir a Deus, Senhor, me dá essa porção dobrada do Espírito Santo, porque às vezes a gente pensa naquela coisa do poder de Deus. Eu pergunto para você, quais são os sinais que vão evidenciar que você recebeu? Então já pensa no que você vai pedir ao Senhor, pensa no que você vai ter que abrir mão nesse mês, e pensa no ano inteiro agora, e pensa assim, o que eu quero? Ou se você não sabe ainda, comece a pensar a esse respeito. Faça diferente do que você fez, tá? Então muitas vezes, irmãos, o que acontece? Deus ele fala aqui, o tempo inteiro Ele está falando, só que às vezes a gente ouve, né? E, olha, é servo do Deus Altíssimo. Mas a gente gostava muito de ouvir isso aí, né? Servo do Deus Altíssimo, descanse no Senhor, Deus vai abençoar a sua vida esse ano. Pronto, basta a gente ouvir isso, que a gente vai logo procurar uma rede, esperar a bênção chegar. Ouviu que Deus vai, não esquenta, não precisa esquentar, já corre para a rede, vai deitar em berço esplêndido, né? Diante do mar, ouvindo o som do mar. É igual o hino, né, do Brasil, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Vai vendo. Quem é que deita eternamente em um berço esplêndido e prospera? Você vê que negócio? Os outros hinos nacionais é tudo guerra. Toma espada, vamos para... O brasileiro vai deitar num berço eterno. Tu vê que coisa? Então a gente vai, irmão, ouviu, pronto, vai para a rede, deitar. O que fez Abacuque? O que Abacuque nos ensina? Lá no capítulo 2:1, depois de orar, ele diz assim, ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Essa é a posição do crente, essa é a sua posição em 2020, querido. Depois que você orar, vigia no que você orou. Esteja atento até que Deus te responda. Vá subir na torre de vigia e fique atento, como Abacuque disse, vou orar, depois que eu orei, agora eu vou para a torre, agora eu vou vigiar sobre aquilo que eu pedi. E vou ver se o Senhor, o que Ele vai dizer por aquilo que eu pedi, por aquilo que eu falei. Eu vou entrar e vou ficar atento, eu não vou me desligar um minuto até que Ele me diga. Até que Ele me responda. Não importa se a resposta vai ser eu não quero que você faça isso, ou eu quero que você faça. Eu preciso dessa resposta, Senhor. E fico em prontidão.
Então Eliseu, ele tinha uma evidência necessária de que o pedido dele foi atendido. Porque quando ele pede, Elias diz assim: olha rapaz, você pediu um negócio difícil. Se você me ver subindo, então você vai receber. E aí, isso era uma evidência. Mas tinha outra evidência. Lembra que Eliseu, quando atravessou o Jordão, atravessou porque Elias abriu as águas. Quando ele está lá do outro lado, ele está agora contando, ele pega a capa de Elias e diz assim: Deus, ó Deus de Elias, onde estás agora? Não era nem Deus de Eliseu, né? Deus de Elias. Ele está apelando para Deus: Senhor, tenha misericórdia, caso não tenha aqui a unção, o Senhor me faça pelo menos voltar, né? Quando ele toca a capa, as águas se abrem. E quando se abre, lá os outros discípulos, a Bíblia diz no versículo 15, 2 Reis, que quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Havia uma evidência: eu sei que eu recebi, o que eu pedi, Deus me deu. Como você sabe que Deus te entregou o que você pediu? Qual será a forma que você vai se evidenciar? Você vai ter certeza: eu recebi, é isso mesmo, Deus me entregou isso. Eliseu tinha uma ideia clara do que ele estava pedindo, e a pergunta que fica é: você tem essa ideia, essa clareza do que você tem pedido a Deus? Você tem entendimento do que você está falando com Deus? Porque Eliseu tinha, ele não só sabia o que estava pedindo, mas para que estava pedindo. Ele sabia que assumir o ministério de Elias, ou ser sucessor de Elias, quando Elias é levantado, ele diz assim: Elias, você viveu defendendo Israel como um exército, ou seja, você enfrentou todo o mal como se você fosse um exército. Ele está ali entendendo que ele precisava no mínimo ser isso aí também. Então mesmo Deus já chamando Eliseu diz: eu quero algo ainda maior, eu preciso, porque senão eu não consigo viver esse ministério aí. Então tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E a pergunta que nós temos que fazer: esse meu pedido tem um propósito? Qual é o objetivo desse meu pedido? Talvez você argumente o seguinte: sabe, pastor, é que nós hoje não estamos vendo mais curas. Quantas pessoas dizem isso? Quantos cristãos dizem isso hoje? Porque nós nos encantamos com o ministério dos profetas, porque quando você vê fogo caindo do céu, os sinais, mas e agora, pastor? Você disse que o que nós estamos vivendo hoje é muito maior do que se viveram antes. Sim, com certeza. A palavra de Deus diz que os sinais seguiriam. E seguiriam o quê, irmãos? Os que creem. Então, eu quero essa porção dobrada para viver os milagres de Deus na minha vida? O que eu quero viver? Que tipo de milagre? Veja só um texto interessante de Marcos 4, versículo 35, que é quando Jesus, ele vai atravessar, ele disse para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado, deixando a multidão, e aí ele entra no barco, e nesse momento Jesus dorme. E o que acontece? Levanta uma tempestade, e os discípulos acordam clamando: Jesus, mestre, não te importa que vamos morrer? Não te importa que morramos? Né? E o que acontece? Jesus se levanta, repreende o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E Jesus fala para os discípulos o seguinte: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E é uma coisa interessante, querido, porque eu pergunto o seguinte: o que nós faríamos se nós estivéssemos atravessando a barca aqui do Guarujá e acontecesse isso? Porque nós pegamos um texto desse aqui e falamos assim: meu Deus, isso aqui é para a maré, né, dos problemas, porque é mais fácil lidar com isso. Mas e se você estiver atravessando um rio e acontecer isso contigo? O que a gente faz? O que nós vamos fazer? Você já percebeu que aqui acontece uma coisa interessante? A água começa a molhar o pé dos discípulos, eles começam a ficar com medo de morrer. E aí o que eles fazem? Vão acordar Jesus. E aí você pensa assim: pastor, mas é isso que tem, a lição está aí, pastor. Quando o negócio ficar brabo no teu barco, você tem que correr para Jesus. Mas eles levaram uma bronca de Jesus por ter feito isso. Jesus deu uma bronca neles. Olha o que o texto diz lá. Jesus falou: vocês não têm fé? Por que estão aí apavorados de medo?
que Jesus está dizendo? O que vocês não fizeram? E nós temos esse problema. Então o que acontece? Os discípulos não tinham fé para enfrentar a tempestade. A fé dos discípulos era na fé de Jesus. E a gente é assim. Olha, meu irmão, eu boto fé na sua fé. Eu sei que se tu orar, a coisa acontece. Eu não. E a gente fica terceirizando esse negócio. Acreditavam que Jesus... Olha, foram acordar Jesus porque eles acreditavam que Jesus ia dar um jeito. Mas eles mesmos não acreditavam que eles poderiam fazer isso. E essa é a nossa situação hoje. Por quê? Porque nós não acreditamos que isso pode acontecer na nossa vida. Nós não acreditamos, sabe o que a gente faz? Por que veio a tempestade? O texto sequer perde tempo em dizer por que a tempestade se levantou. Jesus, ao acordar, ele não diz assim, por que aconteceu isso, ó Deus? Por que está acontecendo isso? Porque muitas vezes você pode dizer assim, pastor, se levantou o problema, sabe por quê? Porque eu estava em pecado, mas Jesus estava no barco e Jesus não tinha pecado, a tempestade se levantou, e agora? Como é que nós resolvemos isso aí? Sabe o que a gente pode fazer? Deve ser vontade de Deus, pastor, mas como é que a gente vai saber que é vontade de Deus? A gente entra num problema, porque quando uma coisa se levanta, você não sabe se repreende ou se aceita, porque você não sabe se é de Deus ou se não é. E esse é um grande problema nosso, de nós cristãos. E por que isso está acontecendo? Por que nós estamos vivendo assim? Então, meu irmão, o que Jesus faz? Levanta e Jesus vai falar com o Pai. Não é assim que o texto mostra? Jesus vai lá e pede ao Pai para acalmar a tempestade. Foi isso que aconteceu? Foi, irmão? Vocês estão com medo de perder a salvação, dizendo sim ou não? Foi ou não foi? Jesus vai lá e fala com a tempestade. Jesus vai lá e diz, mar. Irmãos, o que a gente faz? Por que, Deus, tu deixou acontecer isso? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Irmão, enquanto você perde tempo com os porquê aconteceu, você deveria aprender com o que Deus fez depois que aconteceu. Então Jesus é o maior exemplo. Jesus vai lá e diz para o vento se acalmar e diz para a tempestade ficar quieta. Eu pergunto para você, você conseguiria, eu e você, conseguiríamos dizer isso, irmão? Pastor, talvez seja por isso que nós precisamos desse poder. Deve ser por isso que nós precisamos, pastor, ser revestido dessa porção dobrada igual Eliseu. Nós ficamos perdidinhos, irmãos. Jesus acorda e vai lá falar com a tempestade diretamente, não fala com o Pai em momento algum. Aí a questão é, a tempestade, os intempéries da natureza, não foi Deus quem fez o vento, não foi Deus quem fez o mar? Então como é que agora, esse mar se levantando, pastor, deve ser a vontade de Deus? E por que Jesus repreende algo que é a vontade de Deus, irmão? Por que isso acontece, pastor? Por quê, irmãos? Porque Satanás é Deus nesse mundo. É por isso que acontecem essas coisas. Porque Satanás, você é que está de intruso nesse mundo, você que aceitou Jesus, você que serve a Cristo, você é um intruso nesse mundo. Jesus fala sobre isso. Satanás é um Deus desse século. E Jesus chama ele de príncipe deste mundo. É por isso que essas coisas acontecem. Então, quando isso acontece, a gente tem medo, porque a gente não acredita. E por quê, irmãos? Não são os sinais que estão sumindo, é você que não está crendo mais. Você é incapaz de repreender essa enfermidade que está no seu corpo. Você não precisa dessa porção dobrada para fazer isso. Por quê, pastor? Jesus disse, por que estavam com tanto medo? Ainda não tem fé? Eu sou o maior exemplo, Jesus diz isso, ele vai lá e diz, vento se acalme, mas a gente não consegue fazer, porque a gente não crê mais, irmãos. Porque os discípulos não repreenderam? Porque não tinham fé. E acreditar que eles poderiam fazer isso. Que eles poderiam dizer para aquele vento literal, para aquela água, aquele mar agitado. Pastor, isso aí, só Jesus para fazer isso mesmo, pastor. Então como é que você lida com o texto de João 14:12 que diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Como você resolve isso, meu irmão?
não precisa. Você não precisa, apenas o que você precisa é você crer nessa palavra. Mas por que a gente não crê, irmãos? E Jesus vai lá e diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Meu irmão, olha só o que Jesus nos entrega. Você vai arrebentar com cadeias de Satanás e vai sair ileso desse negócio. Eu vos dou poder para pisar. Qual é o problema, pastor? É que a gente quer que os outros pisem por nós. Deus não deu poder para que o pastor pise por você, para que o obreiro pise por você. É você que tem que pisar. Foi dado poder a você, meu irmão. Crente tem esse poder sobre a vida dele. Já está sobre você. Eis aí, eu vos dou poder. Agora você vai pisar ou não? Aí é contigo. Paira sobre nós a autoridade do Espírito Santo. Paira sobre nós, sobre cada um de vocês. E o que a gente faz se encontrar alguém endemoniado? Vamos ligar para o corpo da igreja. O pastor vai ter que ir lá. Foi dado poder a você fazer isso. Você, como cristão, nascido de novo, Deus deu autoridade para você sobre os poderes das trevas. Jesus te deu autoridade, irmão. Você tem ideia do que é isso? Sobre o poderio de Satanás. Você tem a capacidade de destruir fortalezas. As suas armas são potentes para destruir fortalezas, coisas tenebrosas das trevas, os poderes das trevas, está sobre você. Mas a gente não acredita que isso está em nós. A gente não acredita que podemos fazer isso. Simplesmente não acreditamos. Então por que é que nós não fazemos? Por que temos a impressão que a igreja está perdendo poder? Por que não vemos mais os sinais, pastor? A Bíblia diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Simples. A resposta está aqui. Como assim, pastor? Não é possível você ter fé para curar se você não ouve a palavra de Deus sobre cura. As tuas áreas mais frágeis são aquelas que você ouve pouco a palavra de Deus sobre ela. Se nós estivermos aqui aprendendo sobre cura, aprendendo sobre administração, que a palavra de Deus fala sobre muita coisa. Se você estiver ouvindo a palavra de Deus sobre administração, como você tem que lidar com lá, não adianta você sair por aí tentando exercitar a cura, que você vai falhar. Você vai vacilar. Não vai sair por aí expulsando demônio, que você vai ter problema. Porque não há fé suficiente no teu coração, porque você não ouviu a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus é específica. Quem de vocês aqui já expulsou demônio? 3 pessoas. Quando você vai expulsar demônio, você dobra o joelho e fala: Senhor, você que nunca expulsou, pega a dica aí, dobra o joelho na frente do endemoniado, de Jesus, repreende esse bicho aí. Você leva um chute, meu irmão, na cara. O que o crente faz? Ele ora a Deus? Não. Ele fala com Deus? Não. Ele fala com o demônio. Ele diz: Satanás, sai em nome de Jesus. Isso não é oração, isso é exercer a autoridade que está sobre você. Diz: sai. Você pode dizer isso para o câncer. Você pode pegar na mão do aleijado e dizer: levanta-te e anda. Você pode, poder tem, autoridade tem. Fé é que falta. Fé é que está faltando. Por que, irmãos, está faltando fé? Porque nós não estamos nos permitindo sermos transpassados pela palavra de Deus, sermos tocados por ela. Não estamos ouvindo mais nada sobre isso. Você não lê nada mais sobre isso. Alguns acreditam que isso cessou. Pastor, isso ficou lá naquele tempo. E aí nós não vamos ouvir mais nada sobre isso. Então você só vai poder experimentar a cura se você ouvir a palavra de Deus específica sobre cura. Então algumas áreas da nossa vida, meu irmão, que estão ali paralisadas, é porque nós não ouvimos mais a palavra de Deus sobre isso. Não é porque Deus diminuiu a porção sobre nós, é porque nós perdemos, irmãos, a nossa fé. Quando você disser, enfermidade vai embora, você não acredita. Já fica inconscientemente que a tua palavra não vale nada para você. Você está sendo treinado por você mesmo.
Você está acostumado a falar coisas que não acontecem, que não seguem. E quando você disser isso, você instintivamente não vai acreditar. É por isso que nós, até por uma dor de cabeça, a gente diz: Senhor, cura. E Jesus fala assim: não, aí é contigo agora. Senhor, expulsa esse diabo. Filho, o que eu tinha para fazer com Satanás já está feito, agora o resto é com vocês. Eu dei poder a você para despedaçar tudo isso aí. E para frente, avança, igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Avance. E é isso. Sabe, irmão? E por quê? Porque a fé, irmão, só virá se você ouvir o que a Bíblia diz especificamente para você, nesse campo onde você é fraco, nesse campo onde você não acredita mais. É por isso, meu irmão, que quando a tempestade se levanta, ficamos prostrados. E só perguntamos o porquê da tempestade se levantar. Se as tuas palavras têm se tornado isso em 2019, em 2020 você tem que romper com essas frases, meu irmão. Não mais pergunte o motivo da tempestade. Olhe para a tempestade e diga: vento, se acalme, mar se aquieta, em nome de Jesus. Para frente, querido, no nome do Senhor. Não temos fé, irmão, para enfrentar a tempestade, porque não sabemos o que a Bíblia diz sobre a tempestade. Tem pessoas aqui, irmãos, que está preso porque não consegue perdoar e Deus já perdoou você. Você precisa ouvir o que a palavra de Deus está dizendo sobre perdão. Quando você olha para Deus dizendo assim: eu sou o Deus de Jacó, meu irmão, Deus de Jacó era o quê? Era o enrolão. Não é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó. Sabe o que significa isso? Você não anda com aquela pessoa enrolada. Eu não vou andar não, por quê? Porque vai me queimar, pastor. Mas Deus anda com ele e o transforma. Eu sou o Deus daquele cara enrolão, sabe? Aquele que ninguém anda com ele, eu ando. Deus não vira as costas como nós. Deus aposta em todo homem. Todo homem, na mão dele, pode se tornar alguém grande, tremendo. Meu irmão, quem eram os discípulos? Eram ninguém. Olha o que se tornaram. Porque Jesus não vê o que você é, mas o que você vai se tornar nas mãos dele. É isso que ele vê. Então, meu irmão, por que a gente não vê os sinais? Porque você não está fazendo. Por que você não crê? Porque você não vai lá agora na sua casa, você vai falar: pastor, marca um dia para ir em casa orar pelo meu pai que está doente, e você põe a mão no teu pai e diga: em nome de Jesus, você está curado. Vai você. Ou não crê? Não cremos, irmãos? Então, quando chega a doença, quando nós oramos, irmãos, nós falamos para Deus da doença, falamos para Deus do vento, mas não falamos com a doença, não falamos com o vento para mandá-los embora. Então, como que nos portamos? Deus está no controle, deve ser vontade de Deus, isso aí, pastor. Esse problema deve ser vontade de Deus. Então, se é vontade de Deus, como nós vamos orar contra, irmão? Então, você não sabe se é vontade de Deus, você chuta, você imagina, porque ficamos perdidinhos, irmãos, porque a gente não sabe se é de Deus ou se não é. E por que não sabemos? Porque nós não estamos nos colocando para sermos impactados pela palavra de Deus. Não estamos ouvindo. E a fé só virá se ouvirmos da palavra de Deus. Só vai voltar, meu irmão, até a fé de você falar em língua se você ouvir sobre isso. Só vai voltar a fé de você colocar as mãos sobre o aleijado e ele andar e curar alguém se você ouvir a palavra sobre isso, até que você creia e que você não duvide. Porque essa é a condição que Jesus dá. Como Jesus resolveu, irmão, a tempestade? Falando com a tempestade. A gente não faz isso porque simplesmente não cremos. Não é que o Espírito Santo diminuiu o seu poder sobre você. Não foi o Espírito Santo, foi a nossa fé que se apagou. Nossa teologia, a nossa forma de pensar, o nosso jeito de imaginar a igreja, nós estamos nos matando aos poucos. O Senhor Jesus diz assim: olha, eu já fiz, está à disposição. Você não precisa nem pedir a porção agora, você precisa viver ela. Você não precisa pedir, você tem que viver essa porção. Já está muito mais do que a porção, meu irmão, disponível. Quer viver esse ano? Então pule, meu irmão, mergulhe no Senhor, e você vai ver o que vai acontecer com a tua vida, as experiências que você vai ter com Ele. Então, quando nós olhamos para esse texto da tempestade, nós ficamos desejosos de perguntar: por que a tempestade se levanta? E a gente perde tempo perguntando por que ela se levanta, e aí a gente perde tempo
com aquilo que Deus faz e nos ensina quando a tempestade se levantar na nossa vida. E o que a gente tem que fazer. E o interessante é que a Bíblia nem se preocupou em dar essa resposta, né, irmão? Diz aqui o versículo 4 do capítulo 4 de 2 Coríntios, que diz, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento. É por isso que essas coisas acontecem e vão acontecer. Não pense você, irmãos, que o ano de 2020 vai ser molezinha. Por quê? Sabe por quê? Porque Satanás não deixa de ser Satanás um segundo sequer. Tá? Não, porque você é crente, porque você subiu ao monte, porque você está cheio de poder, Satanás continua o mesmo. E se ele puder, ele vai tentar arrebentar com a nossa vida, ele vai tentar levantar a tempestade sobre você, e aí é que você tem que se colocar, aprendendo o que Jesus fez, o que Jesus me manda fazer. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. E Jesus, lá em 1 João 5,19, diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz inteiro no maligno. Então nós estamos em um território, irmãos, hostil a nós, sabe? Então tudo que é de mal vai se levantar mesmo, mas nunca, irmãos, embainhe sua espada, mantenha ela na sua mão, não baixe a guarda em 2020, mesmo que coisas grandes aconteçam na sua vida, não baixe a guarda, não deixe de vigiar um minuto sequer. Tá? E aí, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E aí, Deus tem destruído as obras do diabo através da sua vida, através de você, meu irmão. Então, você quer experimentar? Queremos experimentar isso em 2020? Então, vamos permitir que isso aconteça. Quem aqui já viveu alguma experiência de cura? Alguém já orou e Deus curou? Né? Aí você fala assim, mas pastor, que experiência maravilhosa, mas por que você não continuou? Porque a gente não crê, porque você parou de ouvir, porque você não deu sequência ao que Deus tem falado para você ali. Veja só que interessante, Pedro diz assim, na Porta Formosa, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Ele pega na mão daquele aleijado e o põe de pé. E isso, meu irmão, o Senhor não cessou, isso ainda continua, a igreja ainda tem poder, irmãos, há o poder disponível. Satanás conta com que a gente fique, meu irmão, nesse estado de sempre, Senhor, eu vou falar contigo do monte, eu vou falar contigo sobre o inimigo que está atacando a gente, ele quer que você continue assim, porque aí você fica mais na defensiva, está na hora de avançar e invadir, meu irmão, o território, porque o Senhor Jesus diz, olha, as portas do inferno não prevalecem, significa então que nós, como soldados, como igreja, estamos atacando as portas do inferno, estamos diante desse reino, e o reino que veio de Jesus Cristo, veio para desfazer as obras de Satanás, e você faz parte disso ou não? Você está nisso ou não? Quer passar a história só de passagem ou quer fazer a diferença? Então essa é a oportunidade, meu irmão, nós estamos numa guerra, o Satanás tenta atacar o que? A sua fé, porque ele sabe, sem fé você não agrada a Deus, sem fé pessoas não vão entrar aqui e ser curadas, sem fé, pessoas não vão ouvir a palavra de Deus e ir além, e um passo além, no máximo que ela vai, irmãos, é só um efeito, é só uma emoção, elas vão aqui e vão chorar, sim, a gente tem um ambiente propício para isso, mas sem fé, elas só vão até aqui, mas não ficam, elas vão embora, e por um tempo, daqui a pouco você não sabe, cadê aquela pessoa, você nem sabe quem é a pessoa que veio aqui, que supostamente aceitou Jesus, foram embora, por quê? Precisa fé, para quebrar as cadeias de Satanás, para arrancar ele da vida de pessoas, que ele aprisiona, e ele nos mantém presos, muitas vezes, fazendo a gente acreditar que nós estamos ganhando, quando podemos estar perdendo, tá? Então, meu irmão, somos nós que não vivemos mais esse milagre. Um exemplo interessante foi que quando Jesus amaldiçoou a figueira, no outro dia os discípulos passaram e viram ela toda seca até a raiz, e os discípulos ficaram maravilhados. E Jesus disse assim, vocês estão maravilhados com isso? Eu digo para você, se você crê em mim, olha só que interessante, Jesus diz assim, disse, tenha fé em Deus, porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, levanta-te e se joga-se ao mar, não duvidar no seu coração, mas crer no que se fará, o que diz, assim será com ele. Olha essa coisa interessante, se você acreditar que o que você disse em nome de Jesus vai acontecer, sem duvidar, Jesus disse, vai acontecer. Eu não sou pastor, não tem problema. Jesus diz, aquele que crê. Se você acreditar e disser, vai acontecer isso. Os discípulos ficaram surpresos. E o monte, pastor? O monte é o literal, irmão. Se a figueira era literal, o monte era literal. Jesus está dizendo assim, esse monte vai para o mar. Se você disser, lança-te lá, sem duvidar, ele vai. Então, a ponto de mandar um monte para o mar, sim, se você crê, é possível. Então, o Antigo Testamento nos fascina muito, com as coisas que acontecem, sim.
Mas os profetas ansiavam viver o que nós estamos vivendo agora. Há poder na igreja de Jesus, sobre o povo de Deus, há poder sobre nós, irmãos, em nome de Jesus. E nessa noite aqui, eu queria fazer um desafio com você. Eu queria que você, nessa noite, se você tivesse uma enfermidade, você mesmo botasse essa enfermidade para fora. Você mesmo dissesse, em nome de Jesus, eu te ordeno enfermidade, você vai embora. Se você tiver um parente seu no hospital, você vai ordenar. Você não vai dizer assim, Senhor, cura aquele meu parente no hospital. Você vai lá com a enfermidade. Você vai dizer para aquela enfermidade, em nome de Jesus, enfermidade, vai embora. Onde você está, pastor, eu estou aqui. Eu preciso ir no hospital. Não, daqui você vai orar. Desse lugar, eu quero desafiar a tua fé nessa noite, meu irmão. A única forma de voltarmos, meu irmão, até essa fé, é voltarmos às Escrituras, acender novamente a nossa fé. Ouve, meu irmão, sobre isso, ouve sobre cura. Você que tem um ministério aqui de cura, que Deus já usou você, e não usa mais, foi você quem perdeu a fé, volta a avivar essa fé novamente. Ouça a palavra, mergulhe em tudo que a palavra de Deus diz sobre cura, e pegue para você novamente, e vá viver isso aí. A única forma de a gente chegar diante de Deus e agradá-lo é em fé. Se nós chegarmos aqui essa noite, sem duvidar, meu irmão, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje com a tua bênção. Se você não duvidar, se você acreditar, então, meu irmão, em nome de Jesus, a tempestade que se levantou na tua vida, não importa. Ah, pastor, o que aconteceu? Não importa, esquece o que aconteceu, por que motivo aconteceu, mas o importa é o que você vai fazer agora. Importa o que você vai dizer agora em fé, no nome de Jesus. Eu peço que o louvor já possa subir aqui, para a gente ir fazer essa parte com louvor. Então, nessa noite, meu irmão, nós precisamos ter clareza. Qual é o chamado de Deus à sua vida? Você que foi chamado para orar e curar, em nome de Jesus, que a partir de hoje você comece a viver isso. Mas o que está atrapalhando você, que você precisa romper nesse mês de janeiro? O que está fazendo você não ter fé para isso? Para você que não fala, pastor, eu adoraria falar em línguas. Meu irmão, eu posso orar por você, mas se você não tiver fé, você não vai falar. Você crê nisso? Se você crê, você fala. Se você crê, Deus batiza com o Espírito Santo. Ou você crê que Deus não faz mais isso? Alguns dizem assim, pastor, Deus fazia isso só no passado. Alguns acreditam nisso, mas olha, até alguns homens eloquentes que acreditavam nisso pararam de acreditar. Até esses grandes homens estudiosos da palavra estão dizendo, eu acredito no batismo do Espírito Santo, eu acredito que até hoje os milagres acontecem. Voltando a acreditar, voltar ao Evangelho, vamos voltar à palavra de Deus. Essa palavra muda a gente, irmãos. Essa palavra transforma a gente. Então, ao invés de você ficar desejoso por aquilo que Eliseu fez, fique desejoso por aquilo que Jesus já fez na sua vida e viva a porção dobrada do que Deus te deu, meu irmão, em 2020. Vá além. Você pode fazer isso. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz